bom ter você aqui com a gente na lição Escola Sabatina em 10 minutos. Hoje a nossa lição é número 5, que é do orgulho à humildade. Bom, a história ela foca mais sobre Nabucodonosor. E pra gente começar, eu vou dar uma lidinha aqui no verso para memorizar da lição. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Daniel 4:3. Bom, é interessante que para a gente estudar essa história de Nabucodonosor, que a gente vai daqui a pouco dar uma recordadinha, a gente não pode perder de vista esse verso áureo. Por quê? É uma história um pouco diferente e o que é importante é a gente salientar que Deus sempre age em prol da verdade. Deus é o Todo-Poderoso, o seu domínio é eterno. Então, todas as ações divinas, elas são permeadas por virtudes. Então, é bom a gente sempre ter isso em mente no estudo dessa história, que é uma história bem interessante e vamos passar para ela agora. Nabucodonosor, ele havia tido o sonho da estátua e ele não se lembrava nem do sonho, nem ele gostaria de saber a interpretação. Nesse caso, ele se lembrou do sonho, só que ele precisava de alguém para interpretar. Ele ficou muito preocupado, porque dizem que os sonhos, naquela época principalmente, eles viam como, grande, né? Assim, como às vezes um presságio, um sinal de que alguma coisa ruim poderia acontecer. Então ele sonhou com uma árvore, só que essa não era uma árvore normal, era uma árvore muito grande que chegava até tocar os céus. E dos céus foi anunciado para ele por um ser celestial, foi ordenado que essa árvore fosse cortada, que os animais que costumavam comer, passear lá por baixo, que também fossem retirados e que ficasse somente o toco da árvore. E essa árvore ia receber o orvalho do céu e que também um ser, né, vamos para falar certinho, acompanhar aqui o texto, né, que seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem por ele 7 tempos. Então foi esse o sonho que Nabucodonosor teve. E mais uma vez a história foi semelhante no sentido de que ele chamou os sábios e os magos, eles não conseguiram dar uma interpretação, e aí Daniel vem, ele se lembrou, Daniel, né? E aí Daniel, quando ele escutou o sonho, a primeira reação de Daniel foi falar assim, nossa, eu queria que isso tivesse, né? Primeiro o rei percebeu que Daniel estava um pouco preocupado e falou assim, olha, Daniel, eu tô percebendo que você está preocupado, mas pode dar a verdadeira interpretação. E aí Daniel, pesaroso, vira pro rei e fala assim, olha, rei, eu queria que não fosse bem essa situação, né? Que isso fosse para os seus inimigos, mas esse sonho é sobre você. Então ele disse que, e naquela época também, né, no caso da árvore, representava reis. Eram reis, impérios, né? Exato. E parece que na lição fala que quando era uma árvore alta, significava que o rei, no caso, ele era muito orgulhoso. Então, o fato de ser uma grande árvore falava, o rei era muito orgulhoso. E pretendia, assim, chegar nos céus, sim, né? Se comparar aos céus, né? A Deus, ao poder divino, né? Divindade. E aí, nesse caso, para a gente poder resumir aqui o que aconteceu, isso simbolizava que ele poderia passar a viver como animal, ele perderia a razão, viveria como um animal na floresta por 7 tempos ou 7 períodos, e depois ele seria restabelecido ao coração de homem novamente. E uma ênfase rapidinho que eu acho que é importante a gente dar, que esses 7 tempos ou 7 períodos seriam 7 anos. E esses 7 anos não seriam 7 anos proféticos. Seriam literais, né? E uma coisa interessante é o seguinte, quando o rei ouviu, ele ficou preocupado. E Daniel também aconselhou, falou assim, olha, se volte para os caminhos de Deus, seja compassivo para com os pobres, né? Para que esse sonho não tenha esse desdobramento. E eu acredito que ele ficou muito preocupado. Só que o que acontece? Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 6 meses, passa 8 meses. E depois de 1 ano, ele já fala assim, não, que absurdo, né? Não aconteceu, né? Eu ficar preocupado com isso. E aí ele, olhando para
suntuosa cidade, que na época era a maior cidade, né, do planeta. Os maiores jardins que tinha. Sim, né? muito bem construído. Os babilônicos, eles eram grandes arquitetos, grandes astrônomos, grandes matemáticos. Tudo, né? Assim, então, era muito conhecimento, né? A escrita também acaba vindo da Babilônia, as escritas cuneiformes, é uma parte delas. E aí o que acontece? No caso, ele começou a se vangloriar, e nesse momento a sentença que havia sido proferida no sonho acaba acontecendo verdadeiramente na vida de Nabucodonosor. Que acabou que ele ficou louco. Exatamente, ele precisou ser afastado do seu trono. Imagina que situação vexatória, né? Ele não tinha consciência, mas para todo mundo que estava vendo, Aí que acabou coisa... que ele começou a viver como animal, que fala que o coração de homem virou um coração de animal. E depois de um tempo, dos 7 anos, do nada, ele voltou. Ele olha para o céu. E É uma figura representativa, mas no momento em que ele olhou para o céu nesses 7 anos, veio a consciência e ele se lembrou do que havia sido dito para ele. Sim. E, bom, essa é a história. E essa história traz pra gente algumas perguntas. Sim. Que a gente questiona, alguns questionamentos, assim, digamos. Por que o orgulho, a gente costuma falar assim, é um pecado ofensivo para Deus, mas se a gente for traduzir assim para uma linguagem menos religiosa, por que o orgulho é uma coisa tão problemática, assim? Qual é o problema do orgulho? O orgulho, nesse caso, é que, assim, o orgulho faz com que a gente se ache donos do mundo. A gente acaba esquecendo quem nós somos e comparados a Deus. Então, por exemplo, a gente acaba esquecendo de que nós somos dependentes de Deus, nós somos apenas criaturas, a gente não tem poder de criar nada, entendeu? Se acontecer alguma coisa daqui a pouco, eu já virei pó, não é uma coisa que, eu vou permanecer vivo. Então, assim, a gente esquece de quem Deus é e a gente começa, às vezes, a se achar até superior a Deus, né? E uma outra coisa que o orgulho faz, ele não deixa com que Deus tenha um espaço dentro da gente. Porque se a gente é tão bom assim, pra que a gente precisaria de Deus? Então a gente acaba tendo esse tipo de pensamento, né? Por isso que é tão E a gente até perigoso. pode ter um rótulo de religiosidade, a gente pode até dizer que acredita em Deus, mas às vezes isso pode ser uma coisa a nível de consciência, mas não a nível emocional, a ponto de você realmente estar entregue a Deus, e o orgulho faz essa barreira para que Deus possa trabalhar na gente, que é a nossa necessidade como criatura, com né? certeza. Constantemente Deus trabalhando em nós. Uhum. Nós estamos vivos porque Deus está trabalhando em Sim. nós, atuando em nossa vida, né? E isso me lembrou de uma frase que acho que a gente até vai depois mencionar novamente, mas diz assim, né, que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Então, dentro daquilo que a gente falou de não perder de vista o verso áureo de que Deus é sabedoria, de que Deus é amor, de que Deus é tudo, é eterno e seu reino é eterno. Então, o que acontece? Por que Deus resiste aos soberbos? Porque os soberbos são resistentes a Deus. Sim. Né? Se não, como a gente já comentou, se não intelectualmente, mas no seu coração eles não se entregam, eles já se acham autossuficientes, como você comentou. E por que os humildes conseguem de sua graça? Porque os humildes buscam a Deus e reconhecem sua necessidade, sua dependência. Uhum. Bom, a gente pode se perguntar por que Deus tomou uma ação tão drástica com Nabucodonosor? Então, seria porque, assim, Nabucodonosor era um rei. Eu acho que não era qualquer coisa que poderia assustar ele, né? Eu penso assim, leigamente. Mas eu acho que isso também é uma das formas que Deus teve como ensinar ele, como dar uma nova oportunidade, né? Deus, ele me ensina de formas diferentes que ensina a minha mãe, a Regiane. Ele teria formas diferentes de explicar pra gente, assim como naquela época também teria. E a gente vê uma questão que até vou falar mais adiante, né? Como Deus foi misericordioso. Por mais que pareça, nossa, como assim? O que aconteceu com Nabucodonosor? Deus ainda foi misericordioso, porque ele poderia falar, acabou, não vou te dar mais nenhuma chance, eu já te dei 3, 4 é demais. Porque vamos rememorizar quais foram as outras chances. Foi quando Daniel e seus amigos recusaram comer da comida do rei, e Nabucodonosor viu quão sábios eles ficaram perante isso. A segunda foi a partir do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou. A terceira, na fornalha, na lição da semana passada, foram várias evidências de quem era Deus.
mas ele não, assim, ele havia entendido, mas ele não havia se convertido. Então, Ele tomou a consciência que havia um poder superior, um Deus todo-poderoso, mas ainda não tinha entregado seu coração para esse sim, Deus. exato. Apenas tinha reconhecido a existência e o poder, né? Sim. Então, eu acho que não é porque foi uma coisa assim, era a única forma que o rei ia entender. Então, aos nossos olhos seria, nossa, tipo, que absurdo. Mas eu acho que seria uma coisa assim, era a forma que ele ia ter de entender. Não ia ser de De outra se forma. converter. Então a gente pode, assim, meio que pensar que Deus, ele vai até onde for necessário para resgatar um filho seu. Com Que certeza. ele sabe que daquela forma a pessoa vai tomar consciência do que é necessário fazer, né? Com certeza. E aí, no caso, qual foi a resposta que Nabucodonosor deu depois de toda essa situação que ele passou? Bom, a gente poderia pensar que ele se revoltou contra Deus, mas foi totalmente o contrário disso. Na verdade, ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu que Deus é o rei dos reis, então que ele estaria abaixo de Deus, coisa que ele achava às vezes que ele estava até acima de Deus, né? Uma outra questão que a gente estava falando no início é que ele reconheceu a fragilidade humana, então ele se colocou em criatura. Então a gente vê, né? Eu falei o problema do orgulho. É que a gente vê totalmente como ele se tornou, a humildade, né? Então, eu acho que o título da lição tem muito a ver com o que de fato é a lição, né? Então a gente vê um início que o rei era super orgulhoso e no fim a gente vê características que são opostas ao orgulho, né? Ele se tornou humilde. Bom, então essa foi a lição da Escola Sabatina em 10 minutos dessa semana e nos vemos até a próxima. Tchau!